Vamos começar. Então, a gente está no capítulo 8 de João, já está todo mundo com a Bíblia aberta, né? E na semana passada a gente terminou no versículo, quem é que sabe? O versículo 30, Terezinha, muito bem, muito bem. Eu nem marquei, não tinha lápis assim. Muito bem, Terezinha. Então, é isso aí, a gente terminou no versículo 30, tá? E foi ali que Jesus, ele disse para eles, né? Para onde vou, vocês não podem ir, vocês morrerão em seus pecados. E para quem que Jesus estava dizendo essas coisas? Hã? Não era para o povo, era para os judeus. Ele estava falando com os judeus. Olha ali no 22. Estão vendo o versículo 22? Isso levou os judeus, tá? Então, ele está conversando com os judeus. Quando aparece judeus, quer dizer o quê? É o povo ou quer dizer os líderes religiosos? Os líderes religiosos, ok? Até poderia ter alguém do povo junto com os líderes religiosos, mas seriam aqueles que, digamos, estão fechados com eles, que estão seguindo, aqueles bem fiéis, tá? Até a gente poderia considerar isso. Mas são basicamente os líderes. E daí o que acontece? Olha só, ele fala essas coisas bem difíceis para eles. E no 30, que foi o último versículo que a gente leu, diz assim: tendo dito essas coisas, o que vem depois ali? Muitos creram nele. Muitos creram nele. Então isso dá um nó na nossa cabeça, né? Puxa, Jesus disse que eles vão morrer nos seus pecados, que para onde ele vai eles não vão ir. E como que João diz que muitos creram nele? Então eles passaram a crer, porque lembra que Jesus disse assim, ó, olha o versículo 24: se vocês não crerem, de fato morrerão nos seus pecados. Jesus disse, se vocês não crerem, ou seja, a condição para vocês não morrerem nos seus pecados é crer. E daí termina dizendo que muitos creram nele. E agora? Será que essa fé é de verdade ou será que essa fé é falsa? O que vocês acham? Eu acho que é falso. Tu acha que é falsa? Tu tá certa, Nilce. Essa fé é falsa. E esse é um ponto importante. A gente precisa estar sempre analisando, quando a gente está lendo o texto bíblico, a gente sempre precisa estar analisando o contexto. A gente vai ficar muito claro que essa fé é falsa. Porque olha como começa a próxima sessão ali, ó, que a gente vai estudar hoje. Qual é o título da próxima sessão? Os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Do diabo. Quem são os filhos do diabo? São esses mesmos que disseram, que creram em Jesus. Isso aqui provavelmente foi uma confissão de fé que eles fizeram. Quando a gente fala confissão, é alguém dizendo, não, eu creio em Jesus. Eu creio, ele é o Messias. Provavelmente, depois de todo esse discurso de Jesus, alguns deles, ou na verdade não é alguns, né, diz ali muitos, diz que muitos dessas pessoas, dos líderes religiosos e daqueles fiéis seguidores que estavam sempre com eles, próximos deles, muitas dessas pessoas disseram que criam em Jesus. E a mesma coisa acontece lá no início do ministério de Jesus, lembram? No início do ministério de Jesus, ele vai para Jerusalém e ele faz a limpeza no templo. E diz ali que muitos creram nele, mas Jesus conhecia o que estava no coração deles e sabia que a fé deles não era verdadeira. Então, às vezes a gente vai ter na Bíblia partes que diz que as pessoas creram, mas foi uma fé superficial. Foi uma fé da boca para fora, sabe? Então, a pessoa pode falar que crê, mas na verdade não crer. Ou seja, porque o que é verdadeiramente crer? A essência do evangelho, guardem bem isso, a essência do evangelho é eu entender que Jesus é Senhor. Paulo fala lá em Romanos, né? Se tu crer no teu coração e confessar que Jesus é o Senhor, então tu vai ser salvo. Mas eu preciso entender que Jesus é Senhor. E Senhor, a palavra Senhor, ela significa que Ele é soberano. Que Ele tem toda a autoridade. Ele manda e eu obedeço. Ele fala e eu me submeto. Eu estou disposta a me submeter totalmente a Jesus.
Esta é a verdadeira fé. Esse é o verdadeiro evangelho. A essência é entender que crer em Jesus é entender, é admitir que ele é Senhor. E não é Senhor da boca para fora, porque a gente fala Senhor, o Senhor isso, o Senhor aquilo, como um pronome de tratamento, né? Como a gente diz no português. É uma forma de respeito. Mas não é esse o sentido bíblico de Senhor. O sentido bíblico de Senhor é eu me submeto. Por isso que Jesus diz, né? Quem não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Ou seja, todos os evangelhos, eles falam a mesma coisa. Jesus é Senhor. E essas pessoas aqui, então, estão dizendo da boca para fora que creem em Cristo, mas quando Cristo começa a confrontar elas, e a gente vai ver isso agora, a gente percebe que elas não são crentes verdadeiros. Eles não têm uma fé verdadeira. Então é isso que a gente vai ler agora. Eu vou ler então para nós aqui. A partir do versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Que grande julgamento, né? Jesus está proferindo sobre eles. E fica nítido aqui que a fé deles não é uma fé verdadeira. Vamos ver então versículo por versículo. Não sei se a gente vai conseguir ver tudo hoje, mas vamos indo. Primeiro ali, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Olha a palavra de Deus aí. Para nós hoje a palavra de Deus é toda a Bíblia, tudo que está escrito aqui. A gente precisa permanecer firme nesta palavra. Não é, eu li a Bíblia uma vez, tá bom. Né? Já li a Bíblia. Não, já li a Bíblia uma vez. Não, eu preciso meditar na Bíblia. Preferencialmente, todos os dias. Preferencialmente, várias vezes por dia. Tá? A ideia é que a gente fique com a palavra de Deus na nossa cabeça e fique ruminando, né? Que nem as vaquinhas, né? Ou seja, a Bíblia diz que a gente deve ficar meditando na palavra de Deus.
Ou seja, não precisa ficar todo o tempo agarrada na Bíblia e lendo a Bíblia, não é disso que eu tô falando. Tô falando, lê um pouco a Bíblia de manhã e tenta pegar um versículo. Tenta pegar alguma coisa que tu aprendeu e durante o dia ficar pensando sobre aquilo. Tu vai ver como dia a dia o Espírito Santo vai te dando crescimento espiritual. A gente precisa disso. A palavra de Deus é que vai nos manter firmes. Então, para eu realmente ser um discípulo, para eu realmente dizer que eu creio em Jesus, eu preciso permanecer na palavra de Deus. Então, quando alguém diz para mim que crê em Jesus, eu sempre pergunto: tu costuma ler a Bíblia? Não. Tenho a Bíblia lá aberta. Passo número 1, eu preciso permanecer firme na palavra de Deus, tá? E daí ele diz: verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, os evangelhos deixam claro, existem dois tipos de discípulo. Existe o falso discípulo e existe o verdadeiro discípulo. Os evangelhos deixam claro, existem dois tipos de fé. E existe a fé pela metade, a fé superficial, ou a fé falsa, a gente dá o nome que a gente quiser. E existe a fé verdadeira. Jesus diz lá no outro evangelho, em Mateus, né, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Não é simplesmente eu confessar da boca para fora. Eu preciso crer no meu coração e entender que Jesus é Senhor. Eu preciso permanecer nele. Continuando 32. E conhecerão a verdade. E a verdade os... Acho que aqui todo mundo já conhecia esse versículo, né? Esse versículo é muito famoso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá certo? Então, o que é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus, ele vai dizer mais adiante no livro de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então é isso que eu estou dizendo para eles. Vocês vão conhecer a verdade. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão me conhecer. Eu sou a verdade. E aqui eu não estou falando da verdade, alguém pode dizer assim, em termos filosóficos, né? Porque, por exemplo, eu conheço a Jesus, mas eu ignoro muitas coisas, eu sou ignorante em muitas áreas. Eu não entendo nada, né, Ana, de fazenda, de cavalo, de gado, sim, né? Então eu fico surpresa até com os nomes, não entendo nada disso. Isso pra mim é um outro mundo. Acho fantástico, acho lindo, maravilhoso, mas não entendo nada dessa área. Sou uma ignorante, mas eu conheço Jesus, eu conheço a verdade. Então não tô falando no sentido de conhecer a verdade filosoficamente, de entender tudo, não é disso. Mas é conhecer a verdade necessária para a salvação, que é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante que a gente precisa conhecer na vida é conhecer Jesus, porque só Ele pode nos salvar. Eu posso ter um monte de outros conhecimentos, enriquecer, ficar famosa, tudo isso vai passar, eu vou morrer, não vou levar nada disso. Posso ir para o inferno, certo? Nenhum desses conhecimentos vão me libertar, nenhum desses conhecimentos vai me salvar. O único conhecimento que é eterno e que realmente vai me salvar é conhecer Jesus. Por isso que Ele é o mais importante. 33. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aqui eles já mostraram as garrinhas deles, né? Quando Jesus disse para eles que eles precisavam ser livres, libertos, que eles eram escravos, daí veio o ego, né? Eu, escravo? E é a mesma coisa com o Evangelho de Jesus. Para os milagres, para as bênçãos, todo mundo assina embaixo e está na igreja. Tá? Mas quando Jesus ele nos confronta com o nosso pecado, e a gente precisa se arrepender das coisas erradas que a gente faz, daí a gente rejeita Jesus. Daí a gente sai da igreja, daí a gente para de vir à igreja. Porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não quer ser confrontado. Então aqui Jesus está dizendo: vocês são escravos. E Jesus diz isso para nós também, para todas as pessoas. Porque eu já falei aqui, todas as pessoas são escravas, a Bíblia diz isso. Ou tu é escravo do pecado, ou tu é escravo da justiça. Jesus ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então Jesus está dizendo: vocês são pecadores, vocês são escravos, vocês precisam ser libertos.
mas eles são muito orgulhosos para enxergar que eles precisam ser libertos. Então, lembra que a gente viu na aula passada? Como é que a gente morre nos nossos pecados? A primeira coisa para morrer nos pecados da gente é a gente achar que a gente é uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu vou morrer tranquila quando eu chegar no céu. Só falta um pulinho pra lá. Então assim, esse é o primeiro passo para a pessoa ir pro inferno, a pessoa se achar boa. A pessoa tem que entender que ela é pecadora, que ela ofende a Deus e ela precisa se arrepender dos seus pecados. É isso que Jesus está dizendo para eles. Vocês são escravos do pecado. E eles se ofenderam com o evangelho. E guris, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente for pregar o evangelho verdadeiramente como Jesus pregou, ele é ofensivo. Ele ofende. Porque ele diz que nós somos pecadores. Ele diz que nós não somos boas pessoas. Ele diz que nós somos miseráveis pecadores. Que a gente precisa de misericórdia. Que não há nada que a gente possa fazer para ser salvo. A gente precisa pedir. Essa é a forma de ser salvo. Jesus, por favor, me perdoa. Jesus, por favor, me salva. Ok? Então, eles são muito orgulhosos para isso. Eles se ofenderam demais. E aqui, gurias, é até engraçado. Porque eles dizem assim, nunca fomos escravos de ninguém. Como assim? Tem tantas histórias bíblicas que mostram, por exemplo, começou pelo Egito, digamos assim, por escravos lá no Egito. Depois a Babilônia, né? A Síria, né? Ela tomou conta de Israel também. Depois veio a Babilônia, certo? Depois vieram os medos, os persas, os gregos. E eles, nesse momento, exatamente, nesses momentos, eles estão embaixo de César, dos romanos. Então, como que eles não se acham livres? Eles não são livres. Mas eles são tão orgulhosos que eles não admitem isso. E eles dizem, não, nós somos descendentes de Abraão. 34. Então, primeiro passo para ir para o inferno é ser orgulhoso, se achar bom e achar que não precisa de perdão e que não faz nada errado e que está tudo certo. 34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E olha só, vive pecando. Não é que cometeu um pecadinho aqui. Vive pecando. E essa é a situação de todas nós. A gente precisa reconhecer isso, o pecado na nossa vida. Quanto mais a gente estudar a Bíblia, quanto mais a gente entender a palavra de Deus, mais a gente vai enxergar o pecado. A gente está estudando aos domingos aqui na igreja o livro de Tiago, né? E lá fala que a palavra de Deus é como um espelho. Porque quando tu olha para a palavra de Deus, tu enxerga ali as tuas manchas, as tuas rugas, os teus defeitos, né? Mas aí, não gostei, vou sair da frente desse espelho. E daí vou me esquecer, não quero ver mais. Entenderam? Então, quando eu me deparo com a palavra de Deus, eu começo a ver os meus pecados, que antes até mesmo eu não via. Então, a palavra de Deus vai revelando isso para nós. Tá? Então, Jesus está dizendo para eles, vocês vivem pecando diariamente. E todo mundo é assim, gente. Não tem ninguém santo nessa terra. Ninguém. Todo mundo vive pecando. Uns mais, outros menos, como a gente já falou na aula passada. Quando eu sou nova criatura, começo a seguir Jesus, quando Deus me dá uma nova vida, eu mudo internamente. Então, isso é uma coisa natural, as pessoas vão observar, vão ver, puxa vida, a Rosane mudou completamente de vida, olha como ela era, olha como ela é hoje. A Iraci era de um jeito, agora ela é de outro jeito. A Ana era de um jeito, agora ela é de outro jeito. A Pastia era assim e agora é diferente. Então as pessoas vão perceber uma mudança em nós, mas não quer dizer que a gente vai ser perfeita. A gente vai continuar pecando, mas cada vez menos. Quanto mais a gente se submeter a Jesus como Senhor, menos a gente vai pecar. A gente só vai parar de pecar quando a gente chegar no céu. Daí sim, a gente vai estar livre do corpo do pecado, como diz a Bíblia, tá? Mas continuando ali, versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Esse versículo aqui fica meio enigmático, né? O que Jesus quis dizer com isso? Bom, a gente tem algumas pistas disso, tá? Primeiro que aqui tá eles acabaram de dizer que eles são descendentes de quem? De Abraão. Muito bem, dona Ida. A minha tá prestando atenção ali, ó. Abraão. Então, vamos pegar o contexto de Abraão, tá?
Não sei quantas aqui já conhecem a história de Abraão, mas Abraão, ele teve o filho da promessa, que se chama Isaque, tá? Esse foi o filho que Deus prometeu para ele. Mas antes de ter Isaque, ele teve outro filho. Alguém sabe qual é o nome do outro filho? Ismael. Se eu não me engano, tá em Gênesis 18, não lembro agora de cabeça, tá? Quem quiser ler, depois eu posso passar ali no grupo para vocês, direitinho. Então, o que aconteceu com Abraão? Deus prometeu para Abraão um filho, tá? Mas daí a mulher dele não ficava grávida nunca, eles já estavam bem idosos, e daí a mulher dele teve uma grande ideia entre aspas, tá? Tô sendo debochada. Uma solução pro problema. E ela disse assim, não, toma a minha serva, então era uma serva especial, ela tinha, essa serva dela era uma egípcia, tá? E dorme com a minha serva, então tu vai ter relações sexuais com ela, e ela vai engravidar e esse bebê vai ser o nosso filho, né? Foi essa a ideia dela e era uma ideia totalmente pecaminosa e totalmente contrária ao que Deus queria. Mas Deus deixou. E então Abraão fez isso e ele teve esse primeiro filho. Esse primeiro filho é filho de quem? É filho da serva ou é filho da escrava, entenderam? O primeiro filho de Abraão foi o filho da escrava. Não foi o filho da mulher dele. Gênesis não foi 16. O filho da promessa. Gênesis 16, tá? Quem quiser ler depois. Então, se a gente pegar esse contexto de Abraão e se a gente juntar com o que Paulo escreveu lá na carta de Gálatas, que Paulo explica essa questão toda, para nós também, Paulo, ele explica para nós o seguinte, que isso realmente aconteceu no Antigo Testamento. Mas isso também acontece espiritualmente hoje. Nós, por exemplo, nenhuma aqui, eu acho que nós somos descendentes de judeus, né? Somos judias, certo? Mas nós podemos nos considerar filhas de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Porque nós somos filhas da promessa que Deus fez, do Messias que viria. E ele nos gerou. Então, biblicamente, Deus diz que todos os que verdadeiramente colocaram sua fé em Cristo Jesus como Senhor, como eu tenho explicado aqui, né, são filhos, no nosso caso, filhas de Abraão, ok? Agora, se eu não coloquei minha fé em Jesus, não interessa que eu tenha nacionalidade ou descendência judaica. Eu sou filho ou filha da escrava, entenderam? É essa comparação que Jesus está fazendo. Abraão teve 2 filhos. Vocês dizem que são descendentes de Abraão? Bom, se vocês são descendentes de Abraão, então vocês são da escrava. É essa a mensagem que Jesus está falando com eles. E vejam que mensagem dura, né? Falar isso. Bem dura, né? Eles estão se achando filho de Abraão. Claro que eles estão pensando em Isaque, porque é de Isaque que veio Israel. Mas Jesus agora pega e joga isso contra eles assim. Vocês são filhos de Abraão? Então, se vocês são filhos de Abraão, vocês são do lado da escrava. Não do lado da mulher dele mesmo. Não do lado da promessa. Ok? E daí ele diz assim, o escravo não tem lugar permanente na família. E ainda nessa história que eu tô contando de Abraão para vocês, o que acaba acontecendo com esse rapaz, o Ismael? Né? Ele cresce... E depois nasce o Isaque, e ele começa a debochar do Isaque, começa a criar problema. E o que acontece? Abraão despacha a Agar, isso que é a escrava, e Ismael, e tira eles da família. Manda eles para o deserto. Eles quase morrem, eles só não morrem porque Deus cuida deles. Deus manda um anjo para cuidar deles, tá? Então... é disso que Jesus está falando aqui, ó. O escravo não tem lugar permanente na família. Ele está dizendo, lembra de Agar? Lembra de Ismael? Filho da escrava. Ele não permaneceu na família. Ele foi mandado embora, tá? Mas o filho pertence a ela para sempre. Isaque nunca foi mandado embora. E de Isaque veio Jacó, certo? Então, Isaque era o filho da promessa. 36.
Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E agora aqui o Filho está em letra maiúscula. Por que está em letra maiúscula? Porque Filho ali indica Jesus. A gente tem visto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Filho é Jesus. Então, Jesus está dizendo, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sou o Filho, eu sou o descendente de Isaac, eu sou o descendente prometido. Deus escolheu uma linhagem não para ter um povo que seria salvo a qualquer custo. Deus escolheu uma linhagem porque ele tinha um plano de trazer o Messias. Então, se esse Messias libertar vocês, que sou eu, vocês de fato serão livres. Então, vocês querem ser livres, vocês precisam crer em mim. E crer em mim como Senhor. 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. É claro que eu sei. É óbvio, vocês são descendentes de Abraão. Descendentes no sangue, geneticamente. Contudo, estão procurando matar-me. Vocês são descendentes de Abraão, se gabam disso, eu sei que vocês são. Mas olha as obras de vocês, olha o que vocês estão fazendo. Vocês são assassinos, porque vocês querem me matar. Continuando no mesmo versículo 37. Porque em vocês não há lugar para a minha palavra. De novo a palavra de Deus. E o falso discípulo é assim, ele não está preocupado com a palavra de Deus. Ele vai participar do almoço, do café da manhã, né? Mas assim, vou lá só para estudar a palavra, só para o estudo bíblico. Que maravilha eu chegar aqui e ver vocês vindo aqui só para o estudo bíblico, né? Isso aí é uma prova de fé verdadeira. Vocês estão com fome da palavra de Deus, vocês querem conhecer a Deus. E vocês estão fazendo isso há quase 1 ano. Então, essa é uma grande evidência de fé verdadeira. É permanecer na palavra de Deus, tá? Mas olha só, o falso não tem lugar para a palavra de Deus no coração dele. 38. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai. Presença do Pai. O que isso quer dizer? Lembra? A gente já vem falando isso em João. Jesus tem falado, eu desci do céu. Então, ele é o pão que desceu do céu, lembra? Ele falou isso várias vezes. Ele veio de cima. Jesus já existia antes de ser concebido no ventre de Maria. Então, eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai. Ele estava na presença do Pai. E vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então, o Pai de Jesus está com letra maiúscula, estão vendo? E o Pai de vocês está com letra minúscula. E a gente já foi até o fim do trecho esse, a gente já viu. O Pai de Jesus é Deus Pai. O pai desses judeus que ele está confrontando, quem é? O pai deles, O diabo. Está escrito ali mais adiante. O pai de vocês é o diabo. Está escrito lá no 44, ó. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Tá? Então Jesus está dizendo, eu falo o que eu ouvi do meu pai. E vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Porque vocês estão procurando me matar. 39. Abraão é nosso pai, responderam eles. Daí eles voltam para a história. Não, que história é essa? Não temos outro pai, é Abraão que é o nosso pai. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. E aqui de novo a gente vai voltar lá para o Antigo Testamento. Deus, ele apareceu fisicamente para Abraão. Deus visitou Abraão na casa dele, junto com 2 anjos. Tem esse relato lá em Gênesis. Foi logo antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas, tá? Deus foi até a casa de Abraão. E provavelmente, os teólogos entendem que isso foi uma teofania. É uma aparição de Cristo antes, no Antigo Testamento. Isso aparece várias vezes no Antigo Testamento.
E uma delas é isso que aconteceu com Abraão. E quando Abraão recebeu esses 2 anjos e Jesus, vamos dizer assim, Deus, Abraão recebeu eles na casa dele. Ele foi lá, matou, né, um boi, né, não boi? Foi lá, matou, fez um belo de um churrasco, pediu pra mulher dele fazer pão. Então foi assim, um almoço maravilhoso. E eles comeram com os 2 anjos e com Jesus, com Deus. Abraão recebeu Jesus. Abraão não quis matar Jesus. Só que eles agora estão dizendo que eles são filhos de Abraão e eles querem matar Jesus. Percebem a incoerência que Jesus está trazendo para eles? Continuando. 40. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. De novo, vocês estão procurando me matar. E eu só estou falando o que Deus quer que eu fale. Eu não falo nada além do que Deus quer que eu fale. Nenhuma palavra de Jesus foi além do que Deus Pai queria. Eles estão em totalmente sintonia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ok? Abraão não agiu assim. 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Jesus bate de novo na tecla. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Daí agora é Deus. Agora eles largaram o pé de Abraão. Agora o pai deles é Deus e eles insistem. Eles estão furiosos com Jesus. Agora percebe que eles realmente não creram em Jesus para ter toda essa discussão entre eles e Jesus? Aquela fé deles ali era totalmente superficial. No momento que Jesus confrontou eles com o pecado, tocou na ferida. No momento que Jesus tocou na ferida, eles não gostaram. E agora virou toda essa confusão que está aqui. 42. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Ou seja, eu vim do alto e agora estou na terra. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Quem é que enviou Jesus? Deus. Então, como vocês podem dizer que são filhos de Deus? Se Deus me enviou, se eu só falo o que Deus quer que eu fale, e vocês não acreditam no que eu falo, vocês não creem em mim, vocês não me amam, vocês ainda querem me matar, ainda querem me calar de vez, me matando. 43. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Ou seja, vocês não têm a capacidade de ouvir o que eu estou falando para vocês. E essa incapacidade, ela vem porque eles não querem ouvir. Eu tenho falado desde o início para vocês. Eles não querem ouvir, eles não querem ver. É que nem aqueles macaquinhos, né? Que tem, que o pessoal coloca assim, o macaquinho com a mãozinha, tem no osso, no WhatsApp. não osso, vejo. não falo, não vejo, né? Cego, surdo e mudo. Cego, surdo e mudo. Ou seja, o macaquinho não vê porque ele tá com as mãos na frente, né? Certo? Ele não escuta porque tá com as mãos aqui. São eles. E assim são todas as pessoas que não querem crer em Deus. Porque Deus diz que Jesus é a luz de todos os homens. Deus deu luz para todos os homens, todos os seres humanos. Tem a luz de Jesus para poder enxergar a verdade. Deus deu uma consciência para todas as pessoas, para terem noção do que é certo e o que é errado. As pessoas não se voltam e não creem em Deus porque elas não querem, tá? Então Jesus está dizendo isso. Vocês são incapazes de ouvir porque vocês não querem. 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Então, Jesus agora, bom, vocês não entenderam até aqui, eu vou falar claramente para vocês. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Em outras partes das escrituras, a Bíblia também divide as pessoas em... A Bíblia sempre divide as pessoas em 2 grandes grupos, né? E são os salvos e os perdidos. Mas numa outra parte, Jesus, ele diz que o diabo semeou a semente sobre a terra, que é o joio. E Deus espalhou sua semente sobre a terra, que é o trigo. O trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do diabo.
Então, Jesus já deixou claro isso em outras parábolas, não está descrito aqui em João, até porque João foi escrito por último, ele já tinha lido os outros evangelhos, ele deixou esses relatos estão em outros evangelhos, onde Jesus deixou bem claro, só existem os filhos de Deus e os filhos do diabo, tá? E ele está dizendo, vocês pertencem ao diabo e querem realizar o desejo dele. Ele quem, gurias? O diabo, ó. Ele, o diabo, foi o quê? Homicida. Ele foi assassino. Ele está dizendo, o diabo foi um assassino desde o princípio. Lembram como começou as nossas aulas? A gente começou estudando lá em Gênesis, né? Lembram? Então, Jesus está dizendo, desde o início, lá em Gênesis, quando a gente estudou, lá apareceu o diabo. Ele apareceu na forma de uma serpente. Exatamente. Mas a Bíblia deixa claro que aquela serpente era o diabo. Tá? Então, ele foi assassino desde o princípio. Sabe qual foi o primeiro assassinato do diabo? Foi quando ele fez a Eva e o Adão pecarem. Ali, gurias, ele matou toda a humanidade, toda a raça humana. Toda a raça humana morreu. Vocês conhecem alguém que não morreu? Todo mundo morreu. Todo mundo vai morrer. Por que a gente morre? A gente morre por causa do pecado. Se não houvesse pecado, Adão estava vivo até hoje. A Eva também. A minha mãe estava viva, todo mundo estava vivo. Eu também iria ver, todas nós iríamos viver para sempre. Mas por causa do pecado, as pessoas morrem. E quem é que causou tudo isso? Foi o diabo. Por isso que Jesus diz, ele é assassino desde o princípio e não se apegou à verdade. Vocês lembram o que ele disse para Eva? Ele chegou para Eva e disse assim, Deus disse que não era para comer de nenhuma fruta do jardim. Lembra que a gente começou dizendo assim para ela? Foi isso que Deus disse? Não. Né? Deus disse que podia comer de todas, só não podia comer de uma. Percebe? Depois ele disse para ela, não, certamente tu não vai morrer. Se tu comer essa fruta, tu não vai morrer. O que aconteceu com a Eva? Morreu. Adão morreu. Todos morreram, certo? Ou seja, ele mentiu para ela. Ele é mentiroso desde o início. Ele é assassino e ele é mentiroso. Tá? Então, continuando ali, ó. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. O diabo, a Bíblia diz, é o pai da mentira, tá? Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Guardem isso, o diabo é pai da mentira. Assim como ele enganou Eva, ele continua enganando todas as pessoas que não foram libertas pela verdade de Jesus Cristo. Só Jesus pode nos libertar do domínio do diabo. Só Jesus pode nos tirar desse domínio que a gente está, o domínio da morte que toda a raça humana está. 45. No entanto, vocês não creem em mim. Olha lá, no 30 dizia que muitos creram. Mas, de novo, a gente precisa entender o contexto. Muitos creram, provavelmente, superficialmente. Provavelmente não, certamente, superficialmente. Porque aqui Jesus está dizendo, vocês não creem em mim. E ele está falando com as mesmas pessoas, tá? Porque lhes digo a verdade. Claro, eles não creem, eles estão acostumados a ouvir a mentira. Então, quando eles escutam a verdade, eles acham que isso é mentira. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? E, gurias, pode ter certeza que esses líderes religiosos estavam sempre ali no pé de Jesus. Que se Jesus desse uma escorregadinha, falasse uma coisinha errada, fizesse alguma coisinha errada, mínima que seja, eles iam pegar aquilo, eles iam se agarrar aquilo e iam acusar ele. Eles não conseguiram acusar Jesus de nada. Os maiores inimigos de Jesus não conseguiram acusar Jesus de nada. Essa é mais uma prova que Jesus era santo e perfeito, sem pecado.
Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não Não pertencem a Deus. Ok? Conseguimos concluir, que bom. Eu achei que a gente não fosse conseguir concluir todo esse trecho aqui. Então, na semana que vem, as declarações de Jesus acerca de si mesmo. Esperamos concluir o capítulo 8.